Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e nós vamos falar hoje sobre um tema que tem preocupado a alta administração no serviço público. Recentemente, nós demos um curso sobre governança nas contratações no BASA, que é um dos maiores bancos em termos de fomento do país e tem uma belíssima história. Lá nós tratamos de governança associando elementos da Lei 14.133 com os elementos da Lei de Licitações e Contratos das empresas estatais. Neste vídeo e nesta playlist, nós vamos tratar sobre governança na Lei 14.133, a nova Lei de Licitações e Contratos. O tema foi tratado no artigo 11, parágrafo único. Mas antes disso, nós precisamos ver o que é governança. E para isso nós vamos utilizar um slide feito a partir da jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Lendo comigo agora na tela, você acompanha. A governança das aquisições pode ser entendida como conjunto de diretrizes, estruturas organizacionais, processos e mecanismos de controle que objetivam assegurar que as decisões e as ações relativas à gestão das aquisições estejam alinhadas às necessidades da organização, contribuindo para o alcance das suas metas. Não deve, portanto, ser confundida com gestão das aquisições, que representa uma função da governança e traduz a maneira pela qual se executa o direcionamento estratégico. Os principais objetivos desse tipo de governança são alinhar as políticas e estratégias da gestão das aquisições às prioridades do negócio da organização em prol de resultados, otimizar a disponibilidade e o desempenho dos objetivos adquiridos, mitigar riscos nas aquisições e assegurar a utilização eficiente de recursos. Como você percebe, nesse acórdão, o Tribunal de Contas da União, bem antes da nova Lei de Licitações e Contratos, pautou a ideia de governança a partir de um estudo feito pelo ministro Augusto Nardes e com a sua equipe estabeleceu alguns paradigmas novos para a gestão pública brasileira. Note bem que governança ela tem uma estrutura, procedimento e diretrizes e é diferente de controle. O controle também é uma etapa da governança. Ou o controle pode atuar sozinho. Observe que o alinhamento das contratações, dos contratos, esse alinhamento é feito por regras de governança. E onde é que nasce isso? Nasce no plano estratégico, nasce no plano de governo. Eu tenho que saber para onde a administração pública está indo. Se, por exemplo, eu trabalho na Secretaria de Saúde, eu tenho que verificar o que está colocado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, criar a partir disso um plano de contratações anual e o plano estratégico. Eu tenho que conciliar esses elementos e ter resultado. Então a governança atinge diretamente um conjunto de ações que visam um resultado e esse resultado é o previsto para a instituição naquele exercício financeiro ou também a própria razão de ser do órgão. Por isso é que no conceito do Tribunal de Contas da União aparece a ideia de estrutura. Agora que nós vimos esse tema, nós vamos vasculhar, analisar a legislação já existente na esfera federal, que serve de paradigma para todos nós. Vamos à tela. Acompanhe comigo agora na tela o slide número 6. Temos aqui o decreto 9.203, de 22 de novembro de 2017. Esse decreto foi criado a partir da interação entre o Tribunal de Contas da União e a Presidência da República. E ele traz, dos dois slides que estamos projetando na sequência, os conceitos básicos para operar governança. Este decreto dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. O artigo 2º estabelece, para os efeitos do disposto nesse decreto, considera-se governança pública, depois valor público. Governança, eu vou ler também. Conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação dos serviços de interesse da sociedade. No próximo slide, artigo 2º, alta administração. O que é a alta administração? Uma expressão que vai ser utilizada na Lei 14.133,
agora em 2021. Ministros de Estado, ocupantes de cargos de natureza especial, ocupantes de cargos de nível 6 do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores, DAS, e presidentes e diretores de autarquia, inclusive as especiais, e as fundações públicas ou autoridades de hierarquia equivalente. E gestão de risco, também está conceituado. Veja que interessante, nós temos um decreto no governo federal que estabelece a ideia de governança da administração pública. E por que eu estou colocando isso para você? Porque você vai ter que regulamentar o artigo 11. A alta administração vai ter que regulamentar. E quando eu falei em 2021, agora em 2021, eu estava me referindo à lei. O decreto é de 2017, agora em 2021, vira lei a obrigação de governança nas contratações públicas. Aqui se tratava de governança na própria instituição. Pois muito bem, no artigo 4º, nós vamos verificar quais são os objetivos da governança e acompanhe comigo agora na tela para compreender melhor isso. Artigo 3º, são princípios da governança pública: capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas e responsabilidade e transparência. No slide seguinte, vamos a ele, por favor. No slide seguinte nós temos: são diretrizes da governança pública. Direcionar as ações para a busca de resultado. Inciso 2, promover a simplificação administrativa. Inciso 3, monitorar o desempenho. Inciso 4, articular instituições. E no próximo slide, fazer incorporar padrões elevados de conduta, implementar controles internos, avaliar as propostas de criação e, no inciso 8º, manter processo decisório. No slide seguinte, nós temos ainda no artigo 4º, também como objetivos, editar e revisar atos normativos periodicamente, definir formalmente as funções e, inciso 11, promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades e dos resultados. O que nós observamos é que um processo de licitação, antes da Lei 14.133, ele tinha lá a obrigação de ter projeto básico, estudo técnico preliminar, projeto executivo, mas não havia a responsabilidade definida. Na nova Lei de Licitações, agora nós temos o agente de contratação, que aqui entre nós deveria se chamar agente de licitação. Por quê? Porque ele trabalha desde o pedido até a homologação da licitação. E depois veio o contrato e colocar no nome dele de agente de contratação. Nós tínhamos colocado no nome de agente de licitação. Pois muito bem, a função dele é buscar o impulso oficial. Então, ele deve, a partir das regras de governança, acompanhar um órgão que pede alguma coisa para alguém e inicia-se com isso o processo licitatório. Então, quando você vai ao conceito de agente de contratação, você vai destacar a ideia de impulso. Ele é o que dá impulso, ele é que não deixa o processo parar na gaveta dos outros colegas de trabalho que têm outras ocupações. Então, quem pede deveria nomear o agente de contratação. Mas a gente tem sugerido, na prática administrativa, que quem pede obtém uma autorização para compra e, a partir disso, há uma nomeação pela administração pública do agente de contratação para acompanhar todo o processo de licitação. Ao lado desse texto que nós tratamos agora do decreto, que você pode aproveitar na sua regulamentação, nós temos outras ideias. Acompanhe no próximo vídeo.